Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9 e o versículo de número 35 ao 38. São, na verdade, os últimos versículos do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Ouçam o que diz Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Queridos irmãos e irmãs, irmãos e irmãs também que nos acompanham através das transmissões online, pelas mídias sociais, pelos canais e as plataformas que a igreja se utiliza para a transmissão dos cultos. Nós compreendemos na vida e no ministério de Jesus que Jesus viveu intensamente a sua missão. Jesus sabia da sua missão, Jesus estava altamente comprometido com a sua missão, cumpriu cabalmente a sua missão e viveu intensamente a sua missão. Jesus não foi, perdão a expressão, Jesus não foi um preguiçoso, Jesus não foi um omisso, Jesus não foi um relapso que deixou as coisas passarem, perdeu o tempo, deixou o tempo sair pelos vãos dos dedos, como diz. Jesus não deixou as oportunidades escaparem. Ao contrário, volto a afirmar, Jesus viveu intensamente a sua missão, cumpriu cabalmente a sua missão. No Evangelho de Mateus, que eu li para os irmãos e com os irmãos, capítulo 9, versículo 35, nós temos aqui um relato muito contundente de Mateus, onde Mateus faz questão de mostrar no seu evangelho como Jesus foi intenso no seu ministério. Mateus faz questão de mostrar como Jesus, de forma muito peculiar, Jesus foi intenso na sua missão. Ele começa assim no versículo 35. Ele já começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, nos dando a ideia de que Jesus não parava. Jesus não parava, trabalhando o tempo todo, correndo de um lado para o outro, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, pregando nas sinagogas, ensinando, curando, libertando. É assim que Mateus já começa falando de Jesus, da sua ação ministerial, da sua ação no exercício da sua missão. Ele percorria todas as cidades e povoados. E Mateus faz questão de mostrar para nós que Jesus, nessas suas caminhadas, Jesus nessas suas andanças itinerantes,
coloca aí todas as aspas possíveis. Jesus aqui é um itinerante, um andante, um caminhante. E nas suas andanças, na sua itinerância, de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando, curando, Jesus faz uma leitura da realidade com a qual ele se depara. Jesus faz uma leitura, ele faz um diagnóstico da realidade da qual ele se depara, com a qual ele se depara. E Mateus coloca isso aqui para nós, quando ele escreve o seu evangelho, mostrando para nós que a leitura que Jesus fez da realidade com a qual ele se via cercado dela, Jesus chegou à conclusão, Jesus constatou que as multidões estavam aflitas, exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele está andando, pregando, ensinando, viajando o tempo todo, correndo de um lado para o outro, percorrendo Jesus, todas as cidades e povoados. E ele vai numa sinagoga, ensina e prega e cura e anuncia o reino de Deus. E daqui a pouco Jesus para e ele faz uma leitura da realidade, chega a esta constatação e ele conclui exatamente isto: esta multidão está desamparada, esta multidão está aflita, esta multidão está exausta como ovelha que não tem pastor. E isso ficou tão claro para Jesus, isso estava tão claro no coração de Jesus, que Mateus chega ao ponto de dizer que ele se compadeceu delas. O versículo 36 diz exatamente isto, que ele viu as multidões e compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E diante deste quadro, Jesus, que constatou a situação crítica e deplorável em que vivia a multidão, qual foi a atitude de Jesus diante disto? Porque ele já tem um diagnóstico, ele já tem uma conclusão daquela realidade. Qual é o diagnóstico? Qual é a realidade? As multidões estão aflitas, estão exaustas, estão cansadas, estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E o que Jesus faz? Ele vai oferecer uma resposta. E Mateus escreve esse evangelho, o seu evangelho, para nos mostrar exatamente isto, com quais respostas Jesus lidou com a carência, com a necessidade, com os dramas e com as tragédias daquelas multidões. Com quais respostas Jesus lidou com aquela realidade? Cabe pensar, meus queridos irmãos, que Jesus ofereceu respostas não só para a multidão carente, não só para a multidão cansada, não só para a multidão ferida, não só para a realidade com as quais ele estava lidando. Jesus ofereceu resposta também aos fariseus. Na verdade, parece que até um pouco antes dele dar uma resposta a esta multidão exausta e aflita, Jesus dá uma resposta aos fariseus, ou talvez ele dá resposta tanto aos fariseus como à multidão de forma simultânea. Ele responde aos fariseus, aos dois grupos, aos fariseus e às multidões de forma simultânea. Por que eu estou dizendo isto? Porque nos versículos anteriores, versículos 32, 33 e 34, nós temos Jesus curando um mudo, um rapaz que era mudo e endemoniado.
Ele não tinha só a dificuldade da sua mudez, ele estava possuído por demônios. Era uma pessoa oprimida, com espíritos demoníacos. E o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 32 a seguir, conta para nós que Jesus então expulsou o demônio, e este mudo, que era mudo, começou a falar. Ele foi liberto por Jesus e começou a falar. As multidões, isso está no versículo 33, as multidões ficaram admiradas, se admiraram e começaram a dizer assim: mas nós nunca vimos uma coisa assim em Israel, nunca vimos uma coisa dessa aqui em Israel. Enquanto a multidão está maravilhada, enquanto a multidão está encantada com Jesus, maravilhada com um milagre que aconteceu, com uma libertação que foi promovida na vida de alguém que estava oprimido por espíritos demoníacos, os fariseus, ao contrário, começaram a murmurar. E eles murmuram de Jesus. Na verdade não era só uma murmuração, eles estavam blasfemando contra Jesus e fazendo uma acusação grave contra Jesus. Eles murmuravam contra Jesus, eles estavam blasfemando contra Jesus, e eles estavam fazendo uma acusação gravíssima contra Jesus. Quando no capítulo 9, versículo 34 diz que os fariseus murmuravam e diziam assim: que nada, ele expulsou demônios, ou ele expulsa demônios, é com o espírito de Belzebu. Ele está expulsando demônios aí, é pelo espírito do maioral dos demônios. Belzebu é o chefe dos demônios, né? O maioral dos demônios. É pelo maioral dos demônios, pelo espírito de Belzebu, que ele está fazendo isso aí. A gente não acredita nisso, a gente não crê nessas coisas. E ficaram caluniando Jesus, murmurando contra Jesus, blasfemando de Jesus e fazendo esta grave acusação contra Jesus de que ele expulsava demônios pelo espírito de Belzebu. Então, em primeiro lugar, Mateus escreve para nós o seu evangelho, mostrando como é que Jesus responde a estas acusações. Veja o cenário: Jesus está atarefado, andando de um lado para o outro, pregando, curando, libertando, ensinando nas sinagogas. Jesus atarefado, com uma obra enorme pela frente, uma missão gigante. Jesus está atarefado, trabalhando incansavelmente. Enquanto Jesus está trabalhando, atarefado com a sua missão, fariseus, vejam bem, não é gente que não é da igreja, não é a pessoa lá de fora que não conhece, que não sabe nada de igreja, que não sabe nada de religião. São fariseus, que era uma ala dentro do judaísmo, não, farisaísmo, né, era uma ala dentro do judaísmo, muito exigentes na moral, sectários, muito exigentes com os códigos, com as leis, legalistas. E esses fariseus eram zelosos, extremamente zelosos. Hoje a gente usa a palavra fariseu até com uma conotação pejorativa. Quando a gente quer chamar o outro de hipócrita, normalmente a gente diz: aquele é um fariseu. Mas na verdade, fariseu aqui na Bíblia, Jesus chamou os fariseus também de hipócritas. Mas o fariseu aqui, era um cara zeloso, caprichoso, era um religioso daqueles assim de deixar qualquer um de queixo caído, um religioso no capricho. E são esses religiosos, fariseus, gente que fala em nome de Deus, gente que frequenta a sinagoga, líderes religiosos, gente que tem a função até também de pregar, de ensinar, de pastorear. São estes que estão blasfemando contra Jesus, murmurando contra Jesus e acusando Jesus de estar expulsando demônios pelo espírito de Belzebu. E aí Jesus responde a eles. Mas como é que Jesus responde para estes fariseus, para esses religiosos que estão acusando?
Como é que Jesus responde? Será que Jesus vai lá tirar satisfação? Será que Jesus vai lá brigar com eles? Será que Jesus vai lá se explicar para eles? Será que Jesus vai lá tentar provar para eles que não é pelo espírito de Beelzebu? Será que Jesus vai tentar fazer alguma coisa lá para tentar convencê-los? Não. Jesus, isso me chama a atenção e me deixa maravilhado com o meu Jesus, porque em primeiro lugar, Jesus não se deixou abater e nem se paralisar diante das calúnias e das blasfêmias dos fariseus. Esse é um ponto que a gente precisa pensar nele. Os fariseus estão murmurando contra ele, mas ele não deixou se abater, não deixou se intimidar e não deixou se paralisar diante destas calúnias que os fariseus levantam contra ele. Jesus responde a estas calúnias, mas como é que ele responde? Mateus conta para nós como é que ele responde. Ele responde assim, versículo 35. Vocês estão falando que eu estou expulsando demônios pelo maioral dos demônios? Pois eu vou dar uma resposta para vocês. Como é que Jesus responde? Andando de cidade em cidade, de povoado em povoado, de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho, ensinando, curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Esta é a resposta que Jesus tem a oferecer a religiosos que o estão acusando. Ele não para bater boca, ele não tem tempo para perder, ele não tem tempo para discutir com quem está caluniando. Vocês estão me acusando, enquanto vocês me acusam, eu estou trabalhando, estou pregando o evangelho, estou limpando leprosos, estou expulsando demônios, estou abrindo os olhos do cego, estou ensinando nas sinagogas. Enquanto vocês estão me caluniando, eu estou fazendo a obra do Pai. Não há uma resposta mais maravilhosa do que esta, irmão. Que resposta gloriosa, que resposta gloriosa. Como é que nós vamos responder às calúnias? Nós vamos responder às calúnias não é tirando satisfação, nós vamos responder às calúnias assim como Jesus. Nós vamos responder às calúnias tendo maior zelo em fazer o bem, pregando o evangelho, nos ocupando na obra de Deus, porque para isto fomos chamados. E lá no Antigo Testamento nós temos um clássico exemplo, que era de Sanbalat e Tobias, que se levantaram contra Neemias, que estava empenhado numa grande obra. E Neemias não perdeu tempo para bater boca, nem para discutir, nem tirar satisfação, nem dar explicação a ninguém. Ele simplesmente disse: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei me atrasar. E continuou trabalhando para Deus. Segundo, diante daquele quadro, diante daquele cenário, diante daquela realidade, qual foi a resposta de Jesus agora, simultaneamente, à multidão? Que resposta Jesus ofereceu? Jesus não desprezava os lugares pequenos. Ele ia em todos os lugares, pregando, falando do reino. O reino chegou, anunciando o reino de Deus, libertando, curando, andando lado a lado com as pessoas. E como é que Jesus responde a esta multidão? Simultaneamente, porque ele já está dando respostas aos fariseus que estão acusando. E a multidão, qual é a resposta dele? Mateus também diz qual foi a resposta de Jesus à multidão. Ele ensinou, ele pregou o evangelho do reino e ele curou. Sinceramente, meus queridos irmãos e irmãs, às vezes eu fico parado assim, pensando na realidade que vive o nosso país. Às vezes eu fico pensando na realidade que vive o mundo. O mundo está gemendo. As doenças, as pestilências que assolam a humanidade, as guerras, as tragédias, as depressões que estão matando. A depressão está matando de criança ao mais ancião. Pastores afundados numa depressão tão terrível e angustiante, que só de 2019 para cá nós já ficamos alarmados com a quantidade
de pastores, com um número expressivo de pastores que chegaram a cometer suicídio. Vejam como as famílias estão cada vez mais adoecidas, as instituições cada vez mais desacreditadas, o homem e a mulher cada vez mais sem rumo, sem direção, sem esperança. Que resposta nós podemos oferecer a esta geração? Que resposta nós podemos dar a este mundo caído, decaído, a esta humanidade tão deprimida, a esta gente tão oprimida, tão sofrida, a tantas situações em diversas dimensões da vida humana, em que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha a retaguarda, e muitas vezes parece não haver saída. Que resposta nós podemos oferecer a este mundo? Que resposta nós podemos oferecer a esta realidade? Queridos irmãos, eu penso que nós temos que olhar para Jesus, e a semelhança de Jesus, oferecer a este mundo a mesma resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Ele prega, ele ensina, ele prega o evangelho do reino e ele cura. Nós fomos chamados por Jesus e esse bastão está na nossa mão. Jesus cumpriu a sua missão e depois passou a missão para a sua igreja e disse: o bastão agora está na vossa mão. Agora vão vocês, vão e preguem, vão e expulsem os demônios, vão e limpem os leprosos, vão e curem os enfermos. De graça vocês receberam, de graça também vocês dão. Vão pelo mundo todo e anuncie que há esperança, e a esperança está na pessoa gloriosa e maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, eu tenho sido atacado por demais, principalmente nos últimos 2 anos, porque eu bato nessa tecla e vou repetir aqui o que eu tenho falado. A solução do Brasil e a resposta para a nossa nação não está na mão dos partidos políticos, não está na mão dos presidenciáveis, não está na mão da direita nem da esquerda, não está na mão do comunismo e nem do capitalismo. A resposta e a solução para esta nação está nas mãos de uma igreja que tenha coragem de levantar a bandeira ensanguentada do Calvário e mostrar a este mundo que a resposta é Cristo. A solução está em Jesus, a cura vem de Jesus, a vida vem de Jesus, nas mãos de Jesus. E as mãos de Jesus operam através da sua igreja, que foi plantada aqui para ser baluarte da verdade. A Bíblia diz que a igreja é baluarte da verdade. As mãos de Jesus operam através da sua igreja aqui nesta terra. Segundo, qual é a resposta que Jesus dá? Ou seja, terceiro lugar, Jesus se compadeceu das multidões. O versículo 36 diz que ele se compadeceu delas. E a palavra compadeceu-se aqui você pode ler também como compaixão. Se moveu de compaixão. Tem tradução que usa a expressão moveu-se de compaixão. E naquela passagem, naquela narrativa de Lucas capítulo 7, que ele entrou na cidade de Naim e viu a mulher que estava indo sepultar o filho único que havia morrido. Ela era uma viúva e agora, como não bastasse, tinha morrido também um filho. A Bíblia diz, o texto de Lucas usa a expressão assim, que ele moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que é se mover de íntima compaixão? Íntima compaixão é uma compaixão visceral. Você sabe o que é isso? Mexeu com as vísceras de Jesus, mexeu com as suas entranhas. Você sabe o que significa dizer isso? Sabe quando você come uma comida que te faz mal no intestino, você sente aquele desarranjo intestinal e tem que correr logo para o banheiro? Foi isso que aconteceu com Jesus. A compaixão foi tão à flor da pele, porque assim, não foi que Jesus olhou para a multidão e ficou com dó. Sentiu dó, depois passou. Ele olhou, ficou com peninha da multidão, mas depois esqueceu. Não! Ele sofreu com a multidão. E ele sofreu de tal modo, ele sentiu de tal modo a dor, o trauma, o drama daquela multidão,
que foi como se ele sentisse um desarranjo intestinal. Foi tão à flor da pele que mexeu com as suas entranhas, mexeu com as suas vísceras, ficou aflorado na sua própria pele. Porque aquelas multidões estavam como ovelhas. E aí ele usa a expressão, a metáfora, né, do pastor que cuida de ovelha. E qual é a imagem que vem na nossa cabeça da relação ovelha-pastor? A imagem que vem na nossa cabeça é de amparo, é de amor, é de abrigo, refrigério, alimento. E aquelas multidões estavam como ovelhas que não têm pastor. Tinha fariseus, tinha saduceus, tinha templo, tinha ritual religioso, tinha culto, tinha festas, tinha rituais, tinha toda uma estrutura religiosa, mas toda aquela estrutura religiosa não era suficiente para responder os dramas daquela multidão. A multidão continuava desamparada, aflita, como ovelha que não tem pastor, sem amparo, sem quem a amasse, sem abrigo, sem refrigério, sem alimento, sem cura para as suas feridas, sem pastoreio, sem proteção, estavam desamparadas. E Jesus disse: isso não pode ficar assim, isso não pode continuar assim, eu vou fazer alguma coisa. E ele fez, e foi até as últimas consequências. Foi até as últimas consequências, até a sua última gota de sangue, para que a igreja se posicionasse diante de Deus e assumisse o papel de dar uma resposta de Deus para esta gente que sofre. Como foi que Jesus respondeu? Eu termino aqui. Jesus respondeu instruindo aos seus discípulos, em quarto e último lugar. Jesus respondeu instruindo os seus discípulos a orarem ao Senhor da seara. E não só orar, não é só que vai orar, vocês se coloquem como resposta, orem, e ao mesmo tempo que vocês orarem, se coloquem como resposta diante de Deus, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Orem, clamem, roguem ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Mas presta atenção, não é só para orar. Não é só que eu vou, Senhor, manda obreiro, levanta obreiros, envia trabalhadores para a sua seara. Eu vou orar, Senhor, envia trabalhadores para a sua seara, e ao mesmo tempo eu me ofereço como resposta de Deus e digo: Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quer me enviar, eu estou pronto. Se o Senhor quer me usar, eu estou aqui. Usa-me segundo a tua graça e a tua bondade. Jesus lamentou a escassez de trabalhadores. Ele diz: olha, vocês estão vendo? Versículo 37. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele lamenta a escassez de trabalhadores, porque fingidos tem bastante, vocês sabem disso. Desde os dias de Jesus até hoje. Nunca faltou gente oferecida, gente fingida. Eu vou, pode contar comigo. Na hora do discurso, mas na hora de pôr a mão na massa mesmo, na hora de pôr a mão no arado mesmo, são com poucos que você conta. Os verdadeiros ceifeiros eram poucos, e Jesus lamentou a escassez de verdadeiros ceifeiros. E ele pediu aos discípulos: clamem ao Senhor da seara, porque somente Deus pode mandar ceifeiros. Somente Deus pode mandar ceifeiros, porque ministros feitos pelos homens são inúteis. E ainda hoje a obra de Deus tem sofrido muito, porque os campos estão sobrecarregados de senhores que não podem usar a sua foice, mesmo que o campo já está pronto, mas eles não podem usar as suas foices para colher o trigo que já está pronto. Onde estão aqueles, eu termino com esta pergunta, onde estão aqueles que sofrem dores de parto pela salvação dos seus ouvintes? Onde estão aqueles que com coração sincero diante de Deus digam: Deus, eis-me aqui, eu estou escutando o clamor do mundo, eu ouço o soluço de milhões, eu vejo famílias perdidas, eu vejo a angústia que está a humanidade. Usa-me, Senhor, eu estou disposto, eu estou pronto a ser usado para a tua glória, usa-me para o teu louvor. Tem um cântico que a gente canta sempre, né? Usa-me, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo, como uma ponte sobre águas. Usa-me, Senhor, como um abrigo no deserto. Na nossa harpa a gente canta o hino dizendo que se o Senhor me mandar lá pelos vales, eu irei.
Mas muitas vezes isso fica só nos cânticos, porque a gente muitas vezes não quer ir. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite de terça-feira o Espírito de Deus está nos desafiando, está nos convocando e colocando diante de nós esse desafio. E eu creio que aqui está esta igreja, a igreja comprada e lavada no sangue de Jesus, que assim como Isaías, lá no livro do profeta, capítulo de número 6, que diante daquela visão maravilhosa e gloriosa, depois que ele entendeu, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje à noite, essa é a nossa oração diante de Deus: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, envia-nos, porque nós estamos dispostos a fazer a tua obra. Que Deus nos abençoe.